Meu nome é Fernando Fernandes, eu sou professor do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu trabalho com biologia da conservação, principalmente com mamíferos, e tenho um longo interesse em unidades de conservação. Bom, unidades de conservação, hoje a gente sabe que um grande número de espécies de mamíferos, de grandes animais no Brasil, a gente diz que eles não estão extintos como um todo, mas são encontrados em poucos lugares e muitas espécies hoje em dia estão praticamente restritas a unidades de conservação. Se você pensar, por exemplo, na Mata Atlântica, onças, antas, queixadas, são bichos que hoje em dia praticamente só são encontrados dentro de unidades de conservação. Então elas têm esse papel muito importante para conservar essa biodiversidade. Mas o que eu queria chamar mesmo a atenção aqui é chamar a atenção para que as pessoas vissem com cuidado o que acontece dentro das unidades de conservação. Porque hoje em dia existe uma batalha pela informação muito grande e as pessoas jogam muito com números, os governos jogam muito com números. Então a gente vai ver grandes áreas de unidades de conservação marcadas em mapas, e a gente vai ver imagens de satélite que mostram que ainda tem muita mata preservada em unidades de conservação, mas nem sempre essas coisas contam toda a história. Então, a gente sabe, por exemplo, que muitas unidades de conservação, por exemplo, na Mata Atlântica, já tiveram perdas sérias. Ao mesmo tempo conservam os animais que restam em poucos lugares, mas em muitos lugares você tem florestas vazias também. Você tem áreas que foram defaunadas e que perderam grandes partes dos seus animais por um histórico de caça. Na Mata Atlântica isso é antigo, na Amazônia está acontecendo em grande escala agora. Mesmo a caça de subsistência, que a gente tende a subestimar, às vezes a gente acha que estão lá populações que vão ter um baixo impacto, mas essas populações na verdade caçam com armas de fogo, muitas vezes voltados para mercados fora, né? Mercados que não são locais, são de subsistência. Então, na verdade, muitas vezes só o mapa ou a imagem não dá uma ideia do que está se passando dentro da unidade de conservação. Outra coisa é que muitas unidades de conservação não são de proteção integral, são de uso sustentável, como são chamadas, né, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, onde se admite extração de recursos naturais sob uma série de condições. E normalmente se assume que essa extração é sustentável. Né? E você tem também uma das categorias de unidades de conservação, chama-se reserva de desenvolvimento sustentável. E, no entanto, muitas vezes essa sustentabilidade, não se faz a menor ideia se as coisas de fato são sustentáveis. Na verdade, eu não conheço nenhum exemplo que sustentabilidade de uso de um recurso tenha sido testada a priori, antes de uma unidade de conservação ser dita de uso sustentável. Então, eu acho que a gente precisa muito mais fazer isso, ou seja, olhar um pouco para a realidade dentro das unidades de conservação. Ainda tem bicho lá dentro? Quais bichos? Eles estão sendo bem protegidos? Se está havendo utilização de recursos, a gente conhece a demografia desses recursos. Uma coisa só é sustentável quando a quantidade que está sendo, quando é um recurso natural, no fundo é uma questão populacional, quer dizer, para aquele recurso ser sustentável, você tem que ter uma entrada por natalidade ou por imigração que compense a saída por mortalidade ou por imigração. No caso, claro, o extrativismo vai causar para a população biológica uma mortalidade. Então, para você saber que uma coisa é sustentável, é uma questão demográfica que precisa ser estudada dessa forma. Então, acho que é importante que a gente chame a atenção das pessoas que tenham bastante em mente o que está acontecendo dentro de uma unidade de conservação, biologicamente, do ponto de vista biológico. Na unidade de conservação a gente está querendo conservar seres vivos, então a gente precisa desse componente biológico, saber como as coisas estão se passando. Demarcar unidades de conservação é absolutamente essencial. Agora, você fazer com que elas funcionem de verdade também é absolutamente essencial. Então a gente precisa bastante disso. Agora, quanto assim, ao papel das unidades de conservação, as unidades de conservação têm um papel original, fundamental, para conservar os seres vivos, conservar os animais e as plantas.
e se discute muito do uso social das unidades de conservação, papel social, utilidade social que elas vão ter. Em muitos casos, a utilidade social é equacionada com a utilização de recursos, como na reserva extrativista de desenvolvimento sustentável. Eu não acho que, em princípio, esse papel seja necessariamente incompatível com unidades de conservação. Acho que essas categorias devem existir, porque essas atividades existem, mas deve sempre existir uma categoria importante de unidades de proteção integral, né? Então, unidades de uso indireto, né, na terminologia dos NUC. Então, deve sempre existir essa categoria, porque o uso social, acho que a gente não deve pensar pequeno e achar que o uso social de uma unidade de conservação seja a mera extração de recursos por populações locais. Unidades de conservação servem para muito mais do que isso. Unidades de conservação, na verdade, servem para preservar serviços ecológicos que são de toda a humanidade. E servem para preservar seres vivos, servem para serem visitadas, servem para melhorar a qualidade de vida de todos nós. E eu acredito bem fundamente, como foi proposto por Edward Wilson, que gostar de bichos e de plantas, gostar de paisagens naturais, de ambientes naturais maravilhosos, é uma coisa que não precisa ser aprendido. É uma coisa que faz parte da nossa natureza. É o que Wilson chamou de biofilia. Então, na verdade, você ter ambientes naturais preservados e tudo, no fundo é aquilo que as pessoas procuram para a sua recreação. No fundo é aquilo que faz a vida das pessoas melhor. Então, existe uma série de papéis sociais das unidades de conservação. Nesse ponto, até, por exemplo, nós ainda temos no Brasil, em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, uma baixa tradição de visitação de unidades de conservação. E eu acho isso lastimável, eu acho que deveria haver muito mais, porque quando as pessoas visitam mais e conhecem aquilo, aprendem também a gostar, valorizar e perceber que aquilo torna a vida delas melhor também. E indo mais adiante, a gente tem também um monte de lições da história, como cada vez mais estão sendo mostradas por Jared Diamond, por outros autores, por Tim Flannery, escritores de divulgação científica, que estão começando a mostrar cada vez mais que o destino de civilizações do passado sempre esteve ligado ao que elas fizeram ou não com seus recursos naturais. Ou seja, que várias civilizações do passado colapsaram, para usar a terminologia do Diamond, por não saberem lidar bem com seus recursos naturais. Então, eu acho que as unidades de conservação também são uma maneira que a gente pode, diante de pressões sociais cada vez maiores, fazer um manejo de recursos eficientes, conservar recursos hídricos, enfim, até de solo, climáticos, etc., recursos que vão ser importantes justamente para assegurar o bem-estar das pessoas. Acho que uma coisa muito instrutiva, se alguém tiver um dia essa curiosidade de entrar lá no Google Images, pedir para ver no Google Images uma imagem da ilha de Hispaniola. Hispaniola, no Caribe, é a ilha que é dividida entre República Dominicana e Haiti. E a metade oeste, que é do Haiti, é completamente marrom, e a metade leste, que é da República Dominicana, é quase completamente verde. E isso porque no século XIX, século XX, a República Dominicana fez leis bastante rígidas de conservação de seus recursos florestais e o Haiti não fez, o Haiti dilapidou tudo. Hoje, 100 anos depois, os efeitos dessas coisas de conservação podem não ser muito imediatos, mas a gente precisa ver longe e pensar longe. Hoje, 100 anos depois, a República Dominicana tem um padrão de vida comparável ao do Brasil. E o Haiti é o país mais pobre do hemisfério. Então essa é uma lição que a gente deve aprender. As unidades de conservação da República Dominicana certamente foram fundamentais nessas décadas todas para impedir que o país tivesse o mesmo destino de seu vizinho do lado. Então, enfim, espero que a gente consiga aprender essa lição.